Agora tá. Então vamos registrar a aula aqui agora, só para ficar legal, para quando vocês forem ver as gravações, vocês terem o acompanhamento. Então, bom dia de novo, bom giorno a tutti, né? A todos vocês. E hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. O mês já está acabando, né? Passa rápido, hein? Então, uma vez então registrado aqui, para vocês terem a ideia de qual aula que é de hoje, eu vou então aqui usar o Mobax Term aqui e tentar entrar lá no cluster da química, então. Então, vamos ver se eu consigo. Esse aqui é um usuário, o Rafa acho que já até entrou nessa máquina. Esse aqui é um acesso que a gente tem ao front do cluster lá da química. Então, vamos ver se lá está funcionando hoje, se está tudo legal. Eu acho que vai estar legal. Vamos ver aqui se funciona. Tem que funcionar, senão, se não funcionar, a gente faz outra coisa. Dá andamento à parte teórica e depois, quando as máquinas forem religadas, a gente volta para a parte do computador. Tá bom? Para a gente não perder tanto tempo. Uhum. Vamos ver aqui se... Opa! Mau pressentimento. Deixa eu tentar de novo aqui. Ah, tá. É 82, não é 81. Acho que é por isso que ele não foi. Agora vai. Que é 82, essa é a máquina externa. Então, deixa eu conferir aqui. 164, 41, 30, 82 e a porta 2023. Então, acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Opa, deu certo. Vocês estão vendo a tela aqui direitinho, pessoal? Sim, dá para ver, sim. Dá para ver, né? Aí, Rafa, tem até seu nome aí na conta aí ainda, né? Tem. Vamos pôr aqui o SSH. Agora eu vou entrar numa máquina, que é uma máquina que é a porta 20, P20, 22, e aqui é Gargano, arroba 164.41.30.81. Aqui que é 81. Vamos ver se vai funcionar. Oh, maravilha. Agora vamos digitar a senha aqui. Deixa eu ver se eu não erro também. 8. Ok. 05. Pronto, agora acho que vai. Ótimo. Pronto, então aqui eu vou entrar dentro dessa diretório aqui, Gargano. Vou entrar dentro da parte de ajustes. E aí, nós temos aquele programa de novo que a gente estava trabalhando na aula passada. Estão lembrados? Aqui agora, o que vai acontecer? Essas energias que estão aqui, deixa eu só conferir, elas não são as mesmas daquele artigo do Alexander, não. Isso aqui eu acho que é outras energias, eu tenho que conferir, porque era uma cópia que eu tinha colocado para cá e eu não sei se era a mesma. Mas, em todo caso, não importa, dá para a gente fazer o ajuste normalmente a partir daqui. Então, aqui, olha só, eu já somei aquela energia de referência, então ele está se totando em zero, tá vendo? Aqui está a distância assim, que é o 5. E aqui, ó, como são outras energias, a distância aqui agora está em angstrom e a energia aqui está em Hartree, tá bom? Então, só recapitulando aqui, rapidamente, a gente está, então, mexendo aqui na parte que as energias estão em Hartree e as distâncias internucleares estão em Bohr. Bohr não, desculpe, em angstrom. Angstrom. Pronto. Então, vamos voltar lá. Aqui tem um inconveniente em trabalhar nessa máquina aqui, é que se você ficar muito tempo sem mexer no terminal, ela cai rapidamente.
Então, eu tenho que estar mexendo o tempo todo aqui no terminal. Então, por isso que às vezes eu entro, paro, entro, só para ficar mexendo nela. Então, aqui agora vamos anotar esses valores aqui. Ó. O R de equilíbrio, ele é 0,74, tá ok? 17,99, 144 angstrom. E a energia associada à energia de referência é menos 0,1739, 19, 115 Hartree. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou adaptar o programa ajuste, Rydberg de grau 10, um pouquinho de grau 10.f, e aí vamos lá. Então, eu vou aqui, lembra que aqui é o programa mínimo, né, de minimização, ou de busca dos coeficientes da forma analítica Rydberg de grau 10, e aqui está o programa... Professor, Oi? desculpa interromper, que o Matheus está pedindo o link. Ah, ele está pedindo o link? Tá. Você tem o link aí ainda, Amanda? Ah, Olha aí, por favor, se alguém pois tem um link para mandar para ele, por favor. se alguém estivesse acessando pelo navegador, é porque eu tive que trocar de computador e aqui eu não tenho minha senha salva no Não, navegador. tá Eu não... bacana, 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 sem problema. Rafa, você tem o link aí, Rafa? Eu tenho aquele primeiro link, mas eu não sei se funciona, porque aquele link é para quem tem conta. Acho que teria que ser um link para convidado. Ah, tem isso também, hein? Acho que sim, Ah, mas eu posso mandar para ver se não, funciona. não, mas talvez você tenha razão aqui. Como é que eu faço para mandar o link aqui para convidado aqui? Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela. Deixa eu ver aqui uma maneira. Deixa eu ver. Talvez se eu for mesmo. Eu vou tentar mandar um link que a Amanda me mandou daquela outra vez pelo e-mail. Tá bom. Vocês têm o e-mail aí dele? Não, aí eu mando lá num grupo. Ah, bacana, bacana. Ele tá dizendo que não está conseguindo entrar aqui. Aí, a Amanda aqui está. Ah, ok, respondeu. Você pode então enviar, então, por favor, Lúcio? Vou tentar aqui agora. Estou Tá abrindo legal. aqui a página aqui, vamos ver. Eu vou aqui ficar mexendo na tela para não cair aqui o sistema da química aqui. Vou esperar você colocar para ele lá. Tá certo. Ele só ver aqui. Bacana, bacana. E ele está tentando já desde muito cedo ele está tentando. E... Eu acho que inspirou mesmo, porque ele entrava ele não tem a matrícula nova ainda do mestrado, e ele estava entrando com a da graduação antiga. Ótimo, Amanda. Estou acompanhando aqui o que você está escrevendo, tá legal? Beleza. Só mais um instantinho eu volto aqui para o programa, tá bom? Vou ficar aqui mexendo com o teclado para ela não cair. Vamos ver se com o Lúcio dá certo aí dele enviar. Eu consegui pegar um link aqui pelo Teams mesmo. Eu vou mandar lá, vou ver se funciona. Ah, bacana, bacana, Rafa. Por favor, faz esse favor para a gente aí. Ótimo. Eu vi aqui que você enviou. Legal, ótimo. Com isso, eu vou só arrumar aqui
A energia de dissociação é 0,17, então tá aqui, está correto. Vou salvar aqui. Eu vi aqui que você mandou também, Lúcio. Então, você e o Rafa mandaram, correto? Acabei vendo que ele mandou também. É o mesmo, né? É o mesmo, eu vi, Uhum. apareceu o mesmo aqui. Acho que então vai dar certo, né? Vamos torcer aqui para ver se ele consegue entrar. Ele está, coitado, ele está sofrendo, porque ele está tentando, mesmo antes de começar a aula, eu estava já em contato com ele. Vamos ver só mais um pouquinho, ver se ele consegue. Parece que a Vilmara também está tentando entrar. Vamos ver se deu certo. Deixa eu ver aqui se ele entrou. Ainda não conseguiu. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos andando devagarinho, depois eu repito, só para vocês verem aqui o ajuste, pode ser? Pode ser. Na pior das hipóteses, eles têm as gravações, né, professor? É verdade, Amanda, é verdade. É bacana, bem lembrado. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou andando aqui devagarinho e depois eu repito, caso ele consiga entrar. Tá legal? Beleza. Só para a gente não perder o fio da meada aqui. Então, olha só, aqui está a parte principal do programa, né? Onde ele pede a distância de equilíbrio, né? O número de parâmetros a serem ajustados, que seria 10, porque a gente está usando uma forma analítica de Rydberg grau 10, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, que é de grau 10, ó. Então, aqui tá, olha só. Menos a energia de dissociação, mais aí, ó, C1 vezes ρ, C2 ρ ao quadrado, C3 ρ ao cubo, onde x, que é o ρ, né, é a distância R, que ele está lendo, olha aqui, ó. O L vai de 1 até NDAT, e NDAT é o número de pontos ou de energias vibracionais, eletrônicas que a gente tem para ajustar. Então, no caso aqui, são 57 energias. Então, você tem 57. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Já eu volto aqui de novo. Então, aqui, ó, VI energias.dat. Então, se vocês notarem aqui bem, olha, são 57 linhas. Então, ou seja, são 57 distâncias internucleares em angstrom, e as 57 aqui do lado direito, na coluna do lado direito, só lembrando que aqui está um pouco próximo, mas aqui é separado, ó. Uma coluna é para energia, tá vendo? Ó? Essa aqui é a coluna primeira coluna, é a coluna das distâncias, está aqui, e a segunda coluna é a coluna referente às energias para cada distância internuclear que foi fixada entre os dois hidrogênios, né? Só relembrando aqui que nós estamos vendo o caso, vamos só relembrando aos poucos. Então, estaria aqui um hidrogênio e aqui o outro hidrogênio, separado por uma distância R. Então, a gente fixou o R aqui e foi calculando
as energias eletrônicas para cada R. Então, aqui, se a gente olhar aqui no programa, começou então com 0,25 angstrom. Então, começou ali com 0, então vamos fazer assim, começou com 0,25 angstrom, calculou a energia e obteve o valor. Depois colocou outro valor de R, calculou outra energia, e assim nós usamos 57 distâncias internucleares para cobrir todos esses pontos que a gente tem aqui, ó. Então, estaria aqui os pontos, ó, os 57 pontos distribuídos dessa maneira que está aqui. E agora a gente quer ajustar esses pontos para a forma analítica de Rydberg de grau 10. Então, vamos fechar aqui. Fechar aqui. Pronto, está fechado. E vamos voltar ao programa ajuste. Então, está aqui. Então, de novo, deixa eu repassar aqui de novo. Então, você tem aqui que ele pede para fazer o ajuste à distância internuclear, né? O número de parâmetros a serem otimizados, no caso é 10, porque é uma forma analítica de Rydberg de grau 10. Então, só lembrando aqui, para ficar mais claro ainda, então a forma analítica que a gente está usando, V de R, é igual a menos DE, e aqui ficaria 1 mais somatório em I, que vai de 1 até N, no caso N igual a 57, 57 está aqui, de CI, Rho elevado a I, multiplicado por E de menos C1 de Rho, onde Rho é igual a R menos o R de equilíbrio. Então, opa, aqui é 10, né? Não 57, desculpa, 10. Grau 10, né? O número de pontos que são 57. Então, deixa eu melhorar isso aqui, que ficou legal não, ficou ruim. Então, vamos tirar isso aqui. Pronto. Aqui a gente tira, coloca o pincel de novo. Vamos colocar. E aqui é o grau 10, que a gente está colocando aqui de grau 10. Pronto. Então, é essa forma analítica que a gente está usando. Então, tudo bem. Aí vem, entre com as distâncias, né, entre com o número de distâncias energia 57, entre com o arquivo, que é energia.dat. Depois a gente vai pedir aqui se a gente quer que o chute inicial dos coeficientes seja aleatório ou que ele seja lido de um arquivo. Então, no primeiro ponto, a gente vai dar o chute como aleatório. Vou digitar 0 e ele mesmo que vai gerar os coeficientes, os 10 coeficientes para ajustar a forma analítica inicial, vai ser fornecida por ele. Depois que a gente fizer o primeiro ajuste, a gente pode fazer o ajuste novo a partir dos coeficientes que ele ajustou inicialmente, pedindo para ele ler de um arquivo como chute inicial. Aí a gente tem que dar a opção 1, e eu vou mostrar como isso é feito também, tá bom? E aqui a tolerância, ou seja, qual é o erro do desvio quadrático médio que a gente está pedindo para ele utilizar para fazer o ajuste. Então a gente vai colocar um desvio aqui muito pequeno, e ele pode até não chegar nesse valor pequeno, mas ele vai tentar fazer o melhor dele até chegar a esse valor. E aí vem a rotina que a gente tem que modificar. Só lembrando aqui, antes de mostrar a rotina, os resultados dos parâmetros que ele ajusta, os 10 coeficientes, ele vai jogar aqui, ó, no arquivo final, RID10, que ele vai criar. E aqui, como eu preciso do R de equilíbrio para fazer outras coisas depois, eu peço para ele escrever depois dos coeficientes, que aqui estão, ó, os 10, ele escrever também a distância de equilíbrio, que a gente vai precisar dele lá para frente. Então, eu peço para fazer isso. E aqui vem a função da forma analítica que a gente está usando. Então, eu peço aqui para o programa, ele gera, né, daqui para baixo, ele gera a partir dessas rotinas que vêm daqui para baixo, desse comentário que está aqui para baixo, ele gera os coeficientes, ele manda para essa função aqui, P, na forma de P, e aí eu renomeio, né, todos esses coeficientes que foram gerados pelo programa, que são esses P's, então estão aqui os 10 P's, né, e eu renomeio para C's.
olha, C1, C2, C3, C4 até C10, para então usar aqui na forma analítica. Então, a forma analítica vai ser essa aqui, ó, menos a energia de dissociação, mais, perdão, 1 mais o polinômio, olha, C1, C2, C3 até C10 vezes 10, rho elevado a 10, que é a forma analítica, multiplicada por eta, que é aquela função de amortização que é exponencial negativa com coeficiente C1. E o x está fazendo o papel de rho, que é o R. Então, aqui é o R que ele está lendo, ó. O L aqui vai de 1 NDAT, onde o NDAT é exatamente o número de distâncias e energias que tem naquele arquivo energias.dat. E aí ele monta a forma analítica através da f de x, olha, porque o XU está aqui, e aqui ele coloca a energia de referência. Só que a energia de referência, como ele está se totando em zero, a gente está colocando como zero aqui. E aqui, ó, é aquela soma do desvio quadrático médio, ele faz, né, a diferença da forma analítica, está aqui, menos a energia ab início, que é aquela do arquivo energias.dat, que a gente está ajustando. Aí ele vai, calcula e solta para a gente na tela do computador o DQM. E aí a gente controla o DQM para ver se o ajuste foi bom. Ok? Então, a energia, estou pegando a energia de dissociação aqui, que é aquela do arquivo energias.dat, que é 0.173919.115 Hartree. E aí, vamos então tentar fazer o primeiro ajuste aqui para ver se dá certo. Então, eu vou usar aqui o GFortran. Eu acho que a biblioteca dele agora está certa. Então, vamos pôr aqui ajustes. Read 10.f. Vamos ver se tá. Isso aqui é o warning, né? Então, é o warning, não é erro de compilação. Ele só está dizendo que essa função pause aqui, ela pode ser deletada, que não vai ter prejuízo nenhum para o programa. Esse pause é porque quando ele atinge o objetivo do ajuste, o programa fica parado, ele dá uma pausa e você dá um enter para ele continuar. Só isso que esse pause faz. Mas então, ó, quando eu compilo, utilizando só o compilador e a forma analítica, como foi feito ali, ó, vou até fazer aqui de novo. Então, aqui, se eu uso o compilador e o programa, né, em Fortran, se eu uso só essa opção, ele vai compilar, vai transformar esse programa-fonte em Fortran numa linguagem binária, e ele vai dar o nome disso de A.out. Então, ele cria aqui por default o A.out. Então, o A.out é o executável. Eu posso fazer assim também, ó, GFortran, colocar menos a opção menos 0, ou menos O, perdão, minúsculo, e dar um nome para ele. Por exemplo, ajuste.e como executável, estou dando um nome para ele, e aqui eu ponho o fonte, ajuste read 10.f. Então, o fonte sempre termina com F. Ah, tá. O GFortran aqui saiu errado, né? Então, vamos escrever de novo aqui, ó. GFortran. Pronto. Agora, olha só. Ele criou o executável com o nome que eu quis que ele criasse, ó, ajuste.e. Se eu não coloco essa opção aqui na hora de ajustar, de compilar, perdão, menos O, e só colocar o fonte, ele cria por default sempre o A.out. Ficou claro isso, pessoal? Tranquilo? Amanda, tranquilo, Amanda? Sim. Rafa, tranquilo, Rafa? Tranquilo, professor. Ana, como é que ficou isso aí, Ana? Tranquilo também? Sim, professor. Ficou legal mesmo? Uhum. Vamos ver aqui. Lúcio, como é que ficou essa passagem, Lúcio, da compilação? Tranquilo? Tranquilo. Vilmara, bom giorno, Vilmara, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem. Você viu como é que a gente criou o executável do programa? Deu para ver como é que foi feito?
Professor, eu creio que já estava na metade, mas aí depois eu vejo a aula gravada. Tá, mas eu repito rapidinho para você aqui, ó. Olha só, vou pegar aqui o ajuste read.f, que é o programa que vai procurar aqueles coeficientes da forma analítica, tá legal? Opa, deixa eu pegar ele aqui de novo. Então, ele vem aqui, ó, VI, ajuste, read, 10.f, pronto, ó. Então, a gente aqui pegou o método de Power e adaptou esse método de Power para buscar os coeficientes, os 10 coeficientes da forma analítica de Rydberg grau 10, que são esses coeficientes que aqui estão, ó, os Cs, né? Então, por exemplo, aqui, a forma analítica mesmo, ela ficaria dessa maneira aqui, ó. V de R igual a menos DE, e aqui ficaria 1 mais C1, perdão, C1 ρ elevado a 1, mais C2 ρ elevado a 2, mais C3 ρ elevado a 3, mais C10 ρ elevado a 10, elevado a menos C1 de ρ, onde ρ é igual a R menos R de equilíbrio. Então, o programa vai procurar quem são C1, C2, até C10, de tal forma que essa forma analítica passe da melhor forma possível. Deixa eu mostrar aqui de novo. A melhor forma possível sobre todos esses pontos que a gente tem aqui, ó, VI, energias.dat. Tá bom? Então, a gente quer que aquela forma analítica passe da melhor forma possível sobre esses 57 pontos aqui, ou 57 energias eletrônicas advindas lá da solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica dentro da aproximação de Bohr-Oppenheimer. Aí, o que nós estamos fazendo? A gente adaptou o método de Power, né, e que está dentro desse programa aqui. Então, a gente... Opa, peguei o executável. Pronto. Aqui tem que escrever completo, senão ele vai pegar o outro nome. Ajuste, read, 10.f. Aí. Então, aqui agora, a gente tem que fornecer para ele quem é o R de equilíbrio, né, daquela curva, aqueles pontos que representam a curva de energia potencial, o número de parâmetros que a gente quer otimizar, que são 10, para ele saber qual é o grau do polinômio, né? E depois a gente tem que fornecer para ele o número de distâncias e energias que ele precisa ler daquele arquivo energias.dat para ele fazer o ajuste. Então, depois, olha, aqui é o nome do arquivo, a gente tem que fornecer, que seria energias.dat, e dizer que o chute inicial para ele, se ele quer que ele lê de um arquivo ou que seja ele próprio que vai gerar. A gente inicialmente vai pedir para ele gerar. Então, a gente vai digitar o número 0, na hora que for rodar o programa, e fornecer o critério de convergência para o desvio quadrático médio, que eu estou chamando de tolerância aqui. Ok? E aí, o resultado do ajuste, ele vai jogar aqui dentro desse arquivo aqui, ó, final, read 10. Então, ele vai jogar aqui, ó, todos os 10 coeficientes ajustados, e eu adicionei essa linha aqui, ó, para ele jogar o R de equilíbrio também, porque a gente vai precisar desse R de equilíbrio mais para frente um pouquinho. E aí, essa função aqui, func.p, vai receber os coeficientes gerados pelo programa, que utiliza o método de Power, e aí a gente vai renomear ele para Cs para a gente jogar dentro da forma analítica, que está aqui, ó. Então, a forma analítica é essa forma aqui de Rydberg de grau 10. Então, ela vai ser a forma analítica mais a energia de associação, a energia de referência. E a energia de referência, se você olhar aqueles pontos que eu mostrei para vocês antes, ele assintota em 0. Então, a energia de referência é igual a 0. Então, vamos só conferir aqui de novo. Então, a gente vai e volta lá o tempo todo. VI energias.dat. Olha só, se eu pegar a última energia, Shift G, está vendo que para R, 5 angstroms, igual a distância entre os dois hidrogênios foi igual a 5 angstroms, a energia é igual a 0. Então, as energias que estavam assim, ó, a gente até comentou isso na aula passada,
as energias que estavam assim, a gente fez até aquele gráfico no XM-Grace, inicialmente as energias estavam assim, assintotando aqui, num certo valor, e isso aqui seria o que a gente estava chamando de energia de referência. Aí a gente somou a energia de referência e transladou essa curva para assim, ó. É a mesma curva, só que agora está assintotando em zero. Então, por isso que a gente colocou lá como energia de referência igual a zero no programa. Então, ajuste RID 10.f está aqui, ó. Exatamente aqui. Ok? Então, agora eu vou compilar o programa, ou seja, eu vou transformar o programa fonte de linguagem Fortran num executável. Então, ele vai linkar todo o programa, né, pegar todas as rotinas, linkar e transformar numa linguagem binária, que é de máquina, e nós vamos dar o nome disso tudo do programa executado. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou usar o compilador G Fortran. Se eu não colocar só o compilador Gfortran e o nome do programa, né, que é exatamente esse que está aqui, ó. Então, quando eu faço isso, ele cria por default, deixa eu até fazer aqui de novo, vou apagar ele para vocês verem que é verdade. A.alt, apaguei. Vou apagar também esse aqui, ó, remove ajuste.e. Então, pronto. Aí, apaguei os dois. Eu vou fazer o seguinte, ó. Então, eu vou pegar Gfortran. O nome do compilador é o Gfortran. E vou pedir para ele compilar o programa fonte, que é o ajuste.f. Então, está aqui. Aí, ó, ele cria sempre por default, quando eu dou esse comando, o executável A.alt. Ó. Então, o A.alt é o executável do programa fonte ajuste RID 10. Então, se eu quero rodar o programa agora, eu posso fazer assim, A.alt, e aí ele vai pedir quem é o R de equilíbrio. O R de equilíbrio é aquele valor lá que a gente tem, 0.74, acho que 17.99144. E aí vamos em frente, ó. Dou Enter, entre com o número de parâmetros a ser minimizado. Como é uma função analítica de Rydberg de grau 10, então são 10 coeficientes. Então, eu pus 10 aqui. Entre com o número de distâncias que tem dentro daquele arquivo energias.dat. Então, a gente tinha lá 57 energias ou distâncias internucleares. Está aqui. E agora eu vou colocar o nome do arquivo onde ele vai ler essas 57 energias que ele quer que ajuste. Então, energia... Está aqui, ó, energias em plural, ponto .dat. Então, está aqui, olha o valor dela aqui, ó. Né? Esse aqui. Pronto, coloquei aqui. Dou Enter. E agora eu quero que o chute inicial, os 10 coeficientes, ele chuta da maneira que ele achar melhor. Então, eu vou pedir para ele fazer o chute inicial. Eu vou colocar o 0, dou Enter. E vou pedir para ele fazer a busca desses 10 coeficientes ideais para aquela forma analítica, até ele atingir uma tolerância, né, para o desvio quadrático médio de 1 a menos 9. Provavelmente ele não vai chegar nisso aí, porque esse é um número muito, muito pequeno, mas ele vai tentar fazer o melhor dele para atingir esse objetivo. Então, dou Enter aqui, ó, e aí ele conseguiu um desvio quadrático médio de 8,5 vezes 10 a menos 5. Então, é um erro muito pequeno. Então, provavelmente, o ajuste ficou muito bom. Então, aqui, ó, você tem um desvio quadrático médio de 8,58 vezes 10 a menos 5 Hartree. E aí, ó, se a gente ver aqui agora no arquivo final, RID 10, a gente vai ver quem são esses coeficientes. Então, esse aqui é o coeficiente 1, coeficiente 2, está aqui. Coeficientes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse último aqui, ó, é aquele R de equilíbrio que eu peço para ele também escrever nesse arquivo, porque a gente precisa desse R de equilíbrio para fazer um teste que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, olha o primeiro coeficiente, deu 3,7
o segundo deu 3,0, o terceiro deu 2,6, o quarto coeficiente deu menos 0,061, o quinto, né, deu 0,55, o sexto deu menos 4,4, o sétimo deu 4,9, porque aqui é elevado a 10 a menos 1, 10 a mais 1, depois menos 2,5, 0,6, e o último coeficiente, olha, deu menos 0,055. É muito importante observar nesse ajuste, esse arquivo, porque se aparecer um coeficiente aqui com 10 a 10 ou 10 a menos 10, a gente vê que estourou, então o ajuste não ficou bom. Significa que algum coeficiente, ao ser ajustado, não ficou bom na hora do ajuste. Então, aqui, aparentemente, parece que o ajuste está bom, que os coeficientes não estouraram, então atingiram valores interessantes. Então, o ajuste aqui, ele tem um desvio quadrático médio, né? Então é um desvio global da ordem de 8,5 vezes 10 a menos 5 Hartree. Então, a gente vai agora verificar se cada ponto que foi ajustado, ficou muito bom o ajuste ou não. E aí a gente vai fazer esse teste aqui nesse arquivo que eu chamo aqui de teste RID, onde a gente vai testar o ajuste. Mas antes disso, nós vamos fazer aquela brincadeira que eu falei para vocês. Eu vou pegar um arquivo aqui, ó, esse arquivo par10.in, e aqui, ó, eu vou apagar todos esses 10 coeficientes e vou copiar aqui dentro desses 10 coeficientes, eu vou copiar os primeiros que ele ajustou. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer até assim, ó, copy, vou copiar aqui, ó, esse arquivo final 10 no arquivo da par10.in, tá aí, vou lá dentro dele, par, chamo ele aqui, deixo só os coeficientes que foram ajustados, eu tiro aqui o R de equilíbrio, ó. E aí, o que eu faço agora? Eu vou fazer o ajuste novamente, então vou fazer o ajuste novamente, A.alt, tá aí, o R de equilíbrio é 0. Aquele número todo que a gente colocou, 74, 17, 99, 144, tá aí. Então, entre o número de parâmetros a serem otimizados, então são 10 parâmetros ou coeficientes, entre com o número de energia 57, tá aqui. E agora entre com o arquivo, então é de energias, então energias.dat, está aqui. Agora aqui que vem a diferença, ó. Ele está dizendo, entre com o número 0 ou 1. 0 é aquele chute aleatório que ele vai dar para achar os coeficientes. Como isso já foi feito, eu vou pedir agora para ele ler do arquivo par.10, que é par10.in, e então, quando eu faço a opção 1, ele vai ler os coeficientes iniciais desse arquivo. Então, ele não vai começar do 0 mais, ele vai começar desses arquivos, desses coeficientes que estão nesses arquivos, que já foram pré-otimizados. Então, vai ser um bom chute para ele tentar melhorar o ajuste. Então, pode ser que ele ache um desvio quadrático médio menor ou equivalente a esse que está aqui. Se for equivalente, significa que ele chegou no ponto melhor que ele poderia chegar. Ok? Vamos ver se isso é verdade. Então, eu coloquei aqui o 1 e vou colocar a tolerância, é a menos 9. Então, vamos ver o que ele acha. Olha, ele achou 1,8. E antes estava dando quanto? Se vocês olharem aqui, ó, o desvio antes era 8,58. Então, ele melhorou o ajuste. Então, a gente pode fazer de novo esse processo. Ó. Eu posso vir aqui de novo, ver quem são os novos coeficientes. RID 10, está aqui. Ó. Opa, escrevi errado. Então, VI, final, RID 10, está aqui. Olha aí, os novos coeficientes estão aí. Ó. Então, são os coeficientes diferentes daqueles que a gente tinha antes. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma vez ainda. Eu vou copiar os coeficientes que ele acabou de ajustar de novo no arquivo par10.in
Tá aí. Vou chamar o par aqui de novo. Vou tirar aqui o R de equilíbrio dele. Tá pronto. E agora eu vou salvar esse arquivo e vou fazer o ajuste de novo, pedindo para ele ler esses novos coeficientes que geraram um desvio quadrático menor ainda, que foi de 1.884 vezes 10 a menos 5. Então, vamos fazer o ajuste de novo. A.out, está aí. O R de equilíbrio eu tenho que colocar exatamente como o da outra vez, 0.74, 17, 99144, está aí. Entre com o número de parâmetros otimizados, são 10, está aí. Entre com o número de distância, 57, está aí. Entre com o nome do arquivo, então é energias.dat, onde estão as energias. E agora, olha, eu vou pedir de novo para ele ler os coeficientes iniciais, para ele iniciar o ajuste do arquivo par.in, que são os coeficientes que ele ajustou no último ajuste que a gente fez. Então, ele vai ter que agora achar um erro menor ou igual a esse que está aqui. Se for menor, significa que ele trabalhou mais ainda. Se ele manter esse mesmo desvio quadrático médio que está aqui, ó, do caso anterior, significa que a gente chegou no melhor que ele podia fazer. Então, vamos lá de novo. E agora aqui 1 é a menos 9. Então, vamos lá. Olha só, o erro tinha dado 1.84, agora está dando 1.57. Melhorou o ajuste ou não? Alguém poderia me dizer? Alguém pode me dar uma dica? Acho que melhorou. Melhorou. Ficou mais baixo. Ficou mais baixo o desvio, não ficou, Lúcio? Isso. Então, o que vocês acham? Vamos fazer de novo o ajuste? Vamos tentar melhorar mais ainda o erro? O que vocês acham? Tentar a terceira vez para ver se ele consegue um valor ainda menor. Bacana. Então, olha só, vou copiar esses coeficientes. Então, os valores atuais são esses aqui, ó, final. Então, se vocês notarem bem, ó, ele já está com outros valores aqui, ó. Pode estar próximos ou não, mas são outros valores. E aí, então, eu vou agora copiar esses coeficientes que eu acabei de ajustar, copy, que é o final 10 aqui, a RID 10. Eu vou jogar eles dentro do par 10 de novo, ponto in, aqui. Vou entrar lá no par 10.in e vou tirar o R de equilíbrio, ó. Então, vou só deixar os 10 coeficientes que aí estão, ó. Tá vendo? 10 linhas. Quer ver? Vou salvar. Olha aí, 10 linhas. Então, só os 10 coeficientes, ó, que ele ajustou. C1, C2 até o C10. Fechei e vou de novo no ajuste. Então, nós paramos aqui, ó, em 1.57 vezes 10 a quinta. Lembrando que no primeiro ajuste deu 8.58, o primeiro ajuste, o segundo 1.84 e o terceiro deu 1.57. A gente está indo para o quarto ajuste. Então, A.out. Então, vou lá de novo. Eu escrevo aqui 0.74, 17, 99144. Opa, só um 4 aqui, passou um. Pronto, dá o Enter. Opa, como eu digitei errado, vou ter que fazer de novo aqui, ó. Foi mal. Então, aqui vai ficar 0.74, opa, 74, tá aqui, 17, 99144. Agora sim. Ué, o que foi? Alguma coisa aconteceu aqui. O que será que ele fez? Ah, sim. Ué. Que lista é essa que ele está falando? Pois é, alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa no input lá, professor. Será que eu mexi no input? Vou ver se eu não alterei na hora que eu fui salvar. 57, está aqui. Aqui está ok. Olha aqui o R de equilíbrio, né, o valor da distância internuclear para o qual a energia é mínima.
Está aqui. Então, deixa eu compilar ele de novo para ver se tem algum problema aqui. Fortran 77. E aí eu vou compilar ele de novo aqui. Pronto. Ah, Gfortran, né, que ele tem. Vou pegar aqui de novo. Gfortran. Gfortran, sem o 77. Pronto. Vamos ver agora o que ele estava acontecendo. A.alt está aí. Então, vamos lá. 0.74, 17, 99144. Vamos ver. Ah, era alguma coisa que na compilação, pode ter sido. Entre o número de parâmetros, então é 10, está aí. Entre com o número de distâncias, era 57, está aí. O arquivo onde tem todas essas energias é energias.dat, está aí também. Vou pedir para ele ler, lá do arquivo par.in, está aí, com a tolerância de 1 a -9. Vamos lá. Olha só, baixou mais, não baixou ou não? Baixou bem mais. Sim. Baixou, ficou 1.2 vezes 10 é -5. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha no ajuste e vou fazer o passo seguinte só para vocês verem como que a gente vai testar se esse ajuste está bom ou está ruim, tá bom? Depois a gente continua. Então, eu vou até pegar aqui, ó, então eu vou trabalhar com esses final read 10 aqui. Pronto, ó. Então o ajuste que a gente tem até o momento com um erro de 1.2 vezes 10 a -5 é isso aí, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira. Antes da gente fazer o teste, para ver se o ponto a ponto está bom, eu vou melhorar mais uma vez só para ver se pelo menos baixa uma ordem de grandeza aqui, que aqui cai para 10 a -6. Pode ser? Antes de eu mostrar para vocês como é que faz o teste do ajuste? Podemos fazer só mais uma vez? Uhum. Sim. Então eu vou fazer assim, copy, final, read, 10, impar, 10.in. Então tá lá, vou agora no par 10.in e vou agora cancelar aqui ó, o R de equilíbrio, pronto. E agora eu vou salvar. Ok, vou rodar mais uma vez. A.alt, tá aí. O R tem que ser exatamente aquele que está lá dentro do arquivo, que é 0.74, 17, 99144. Está aí. Entre o número de parâmetros, então a gente já sabe que são 10, está aqui. Entre com o número de distâncias, a gente já sabe que é 57, está aí também. Entre com o número do arquivo, então energias.dat, ele vai ler daí as energias. Pronto. E agora, olha, eu vou pedir para ele ler no arquivo par10.in os últimos coeficientes que foram ajustados. Está aí também. E vamos pegar a tolerância bem baixa também. Vamos ver se ele melhora o ajuste. Olha só, ficou no mesmo valor. Tá certo? Era 1.20, olha. Ele voltou para 1.20 de novo. Ó. Então, ele disse que é o seguinte, o máximo que ele podia fazer, eu consegui, ele fez. Então, o ajuste final, os coeficientes do ajuste final estão aqui, ó, nesse arquivo final read 10 aqui, ó. Então, esses foram os coeficientes que ele achou, de tal forma que a forma analítica de grau 10 passa da melhor forma possível sobre todas aquelas 57 energias. Esses foram os melhores coeficientes que ele pôde achar. Tudo bem até aí, pessoal? Uhum. Tranquilo. Ficou claro, então? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo aqui que a gente escreveu, que é o teste read10.f, e vou testar se aquelas energias que a gente ajustou
ficaram boas ou não, ponto a ponto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele ler o coeficiente final. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Tirar esse arquivo aqui. Aqui eu vou colocar aqui o nome do arquivo onde estão as energias que a gente vai ler. Energias.dat. Limpar aqui para ficar mais interessante o programa. Deixa eu fazer o seguinte. Isso aqui eu vou comentar. Isso aqui é só para a gente pede para ele reescrever os coeficientes. Eu vou comentar isso aqui. Não vai ter problema nenhum. Só para não ficar enchendo muito o programa aqui para vocês. Vamos comentar. Pronto. Está comentado. Salvei. Então, olha só. Aqui no programa a gente está pedindo para ele abrir o arquivo final, que é onde estão os coeficientes que foram ajustados. Esse aqui ele não vai usar mais. Esse aqui eu vou até tirar. Depois eu falo para vocês o que esse aí faz. E aí ele lê as energias de novo aqui do arquivo 5. Está aqui, ó. E aí o que ele faz? Ele pega... Lê os... Ah, sim, agora eu acho que eu vou ter que deixar aqui, porque eu pedi para ele ler aqui. Vou deixar, senão eu vou ter que mudar o programa. Lembrei agora por que eu fiz daquele jeito ali. Então, ó, ele vai pegar aqui fazer esse duo aqui no 21, vai pegar os 10 coeficientes mais o R de equilíbrio e vai ler da unidade 3, que é o final aqui, ó, o final RID 10, ele lê os coeficientes, e aí ele escreve como Cs. E depois a gente renomeia aqui, ó, por isso que a gente colocou esse que estava aqui, ó. Então foi isso, por isso que eu coloquei esse duo aqui no 21, que termina aqui no contínuo 21. Então, repetindo, pessoal. Vou até deixar isso aqui de novo aberto. Pronto. Então, o que vai acontecer? Aqui eu coloquei os open, os arquivos que ele vai abrir para ele ler e os arquivos que ele vai abrir para escrever os resultados. Então, o primeiro arquivo aqui, que está na unidade 3, que chama final read, é um arquivo que ele vai ler. Então, aqui, ó, read 3. Quem é o 3? É a unidade 3 que está aqui. Quem é a unidade 3? É o final 10. Então, ele vai ler lá todos os Cs, os 11 Cs, que são 10 coeficientes mais um, que é o R de equilíbrio, e vai reescrever isso, olha aqui, o write, na unidade 8. Quem é a unidade 8? A unidade 8 é o arquivo chamado coeficientes. E aí, ele vai ler esses coeficientes Cs, então vai ser C até o C11, C1, C2 até o C11, e aí a gente renomeia, ó. C1 é o primeiro coeficiente, sem os parênteses, C2, C3, C4, até o C10, e o último número que ele lê lá do arquivo final 10 é o R de equilíbrio, então eu estou chamando aqui de X0. Então aqui agora tem a energia de dissociação, que é a mesma que a gente usou lá no programa de ajuste, tem que ser o mesmo. Então deixa eu apagar aqui o que não está valendo. Então aqui a energia de dissociação lá era 17, 39 e 19. Então 17, 39, 19, 115. Então vamos pôr aqui, 19, 115, D0. Pronto. O número de energias que é para ler são 57. Então vamos alterar aqui. Vamos pôr R7. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler as 57 energias, até o NDAT aqui. Vai ler os R's e as energias. Vai construir o ρ, que é o R menos o X0. Ó, então, o X0 está aqui, ó, que é a distância de equilíbrio. Por isso que a gente pediu para ele escrever isso lá no final RID 10. Vai jogar na forma analítica. E nós vamos montar aqui só que aqui é 0, porque é zero, porque a energia de referência é 0. E aí ele vai escrever na unidade 4. O que é a unidade 4? Olha aqui a unidade 4. É saída 51. Ele vai escrever o quê? A distância internuclear, o valor da energia vindo através da forma analítica, e depois o valor da energia que a gente ajustou para cada R
aqui, ó, cada RXO, e depois ele vai fazer a diferença da energia ajustada, que é o F de X, menos aquela energia que a gente tem lá calculada via solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica. E ele vai fazer a diferença e a gente vai ver a diferença ponto a ponto para ver se o ajuste ficou realmente bom. E na unidade 2, que é a saída 52, a gente vai pedir para ele escrever aqui, ó, aí, os R's do ajuste e as energias que vieram da forma analítica, para depois a gente comparar, fazer o gráfico com aquele arquivo que vem das energias.dat. Vou fazer e aí eu comento mais, tá bom? Vamos ver se aqui vai ficar legal. Então eu vou pegar e compilar esse programa, ó. Gfortran, e vou lá, teste, read 10.f. Vamos compilar ele, compilou, ele cria por default a.out de novo, a.out, compilei, agora eu vou rodar, e aí ele criou agora, olha, os arquivos saída 51, que está aqui, e saída 52. Vamos olhar o saída 51. Então, se eu pego a saída 51 e olho lá, olha aqui que a gente achou aqui. Aqui está a distância internuclear em angstrom, a energia calculada ajustando a forma analítica, aqui o valor da energia que a gente leu lá naquele arquivo energias.dat, que são as energias ab início, e a diferença entre essas duas energias, olha só, 10 a menos 6, para o segundo R, 10 a menos 5, para o R de equilíbrio, olha, a diferença da energia que vem da forma analítica ajustada para aquelas energias ab início é zero, olha, bateu em cima. Então, aqui eu tenho o erro ponto a ponto das 57 energias, e olha aí os valores. Então, ficaram todos com erro muito pequeno, olha. O erro maior que a gente teve, deixa eu ver aqui, foi da ordem de 10 a menos 5. Então, é um erro muito pequeno, bem abaixo de 1 kcal por mol. Ficou claro, pessoal, um pouquinho como que a gente fez o ajuste? Ficou. Deixa eu perguntar aqui um pouquinho para vocês. E aí, Amanda, como é que ficou essa parte de ajuste? Nós vamos fazer de novo para vocês aprenderem mais, mas deu para ter uma ideia? Deu sim. Caroline, como é que ficou, Ana? Tá ficando claro, professor. É porque é bastante informação também. Bastante informação. A coisa boa de ter gravado é porque vocês vão poder ouvir com calma e repetir e verificar de novo. Tá legal? Uhum, sim, tá bom. E Lúcio, como é que ficou isso aí, Lúcio? O bom é que ficou gravado mesmo. Uhum. Tá bacana. E aí a gente vai poder refazer. Refazer, bacana, ótimo. Eu vou fazer de novo o ajuste para vocês, repetir para vocês verem, para ficar melhor, tá bom? Beleza. Rafa, como é que ficou, Rafa? Tudo certo, professor. Muita informação, né? Sim, mas está dando para acompanhar. Está dando para acompanhar. E você, agora aqui, o certo era eu fazer o gráfico, só que eu não consigo acessar o XMGrace daqui, porque eu não estou usando aquelas máquinas da física, estou usando da química, e lá não tem o XMGrace. Então, Vilmara, e como é que ficou, Vilmara? Está ficando mais claro? Sim, tá tranquilo. Tá bom, então. Tá legal. Eu vou fazer de novo para vocês verem, e aí a gente vai fazer com mais calma. Agora, para finalizar o ajuste, toda a etapa, eu teria que fazer o gráfico agora da saída 52. Quem é a saída de 52? São as distâncias que eu tenho lá das energias ab início com as energias ajustadas, e aí eu teria que fazer um gráfico, 2 gráficos em um só. Eu teria que fazer o gráfico das energias ab inícios, que foram aquelas resolvidas pela equação de Schrödinger da parte eletrônica, com as energias vindas dos ajustes. E aí a gente ia ver a curva direitinho. Mas aqui eu não tenho XMGrace, ó. Aí eu não consigo fazer o gráfico para vocês verem como eu fiz da aula passada.
E aí eu peço para vocês fazerem o gráfico, vocês vão fazer assim, ó, XM Grace, e aí vocês vão fazer os dois gráficos, o das energias ab inícios, que a gente queria ajustar para uma forma analítica, com as energias saídas da forma analítica. Olha. Aí a gente vai fazer esse gráfico dessa maneira. E aí ele vai fazer, e vocês vão ver, a gente vai ter isso que aqui está. Ó. Se a gente voltar aqui um pouquinho para cá, quando eu faço aquele gráfico, a gente vai obter uma coisa desse tipo aqui. Vamos ver se aqui abre. Está um pouco lento o sistema aqui, a internet. Vamos ver. Deixa eu ver. Nossa, mas está lento, viu? Aí, acho que agora foi. Aí, ó, quando eu falo aqui, ó, por exemplo, ó, o ab início seria os pontos em preto e o vermelho seria o ajustado. Aí, quando eu peço para fazer o XM Grace aqui, ó, XM Grace, energias.dat, que é o ab início, e a saída 52, que são aqueles ajustados, eu vou ter esse gráfico que aqui está. Ó. Eu teria que ter, sairia esses dois gráficos em um só. Um dos pontos ab inícios e outro da forma analítica, que é Potential Energy Curve, por isso que está PEC, ou CEP, curva de energia potencial. Então, a gente faria esse confronto e a gente viu que ficou muito bom, olha, o ajuste, ou seja, a forma analítica, que é essa linha contínua, ela passa da melhor forma possível sobre todos os pontos ab inícios que a gente ajustou. Então, seria pontos ab início ou energias ab início. Então, aqui a gente já dá uma ideia como que foi feito o ajuste. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa forma analítica que está aqui, ó, RID 10, e vou escrever aqui agora essa nova forma da seguinte maneira. Vamos colocar grau 5 aqui, pode ser? Em vez de usar uma forma analítica de grau 10, eu vou usar uma de grau 5. Tudo bem? Tudo. E aí, eu vou vir aqui, pegar essa forma analítica de grau 5 e adaptar o programa para isso. Olha. Então, eu vou vir aqui, vou lá naquela funk, e aí, ao invés de eu pegar uma de grau 10, eu vou apagar aqui o grau 6, de 6 para frente. Ó. Então, o 6 foi embora, grau 7, grau 8, grau 9 e o grau 10. Ó. Ficou uma Rydberg de grau 5. Ou seja, eu estou usando agora uma forma analítica para fazer aquele mesmo ajuste, utilizando aqui agora o seguinte, V de R igual a menos energia de dissociação, 1 mais somatório em I, que vai de 1 até 5, de CI, ρ elevado a I, E elevado a menos C1 de ρ. Então, eu estou pegando agora um polinômio de grau 5, dentro da forma analítica de Rydberg generalizada. Então, a forma analítica agora seria assim, ó, menos DE, 1 mais C1 de ρ elevado a 1, mais C2 de ρ elevado a 2, mais C3 ρ 3, mais C4 ρ 4, mais C5 ρ 5, E elevado a menos C1 de ρ negativo. Tá bom? Então, eu estou pegando essa forma analítica aí. Então, aqui agora, olha, vai mudar. Ao invés de eu ter, então, 10 coeficientes, vão ter só 5. Então, eu tinha o 6, 7, 8, 9 e o 10. Ficou claro, pessoal? Sim, professor. Ficou? Então, agora eu... Oi, diga. Esse C1 ABS significa o quê, professor? Ótima pergunta, ótimo. Aqui, olha, se você olhar na forma analítica de Rydberg, talvez eu vou até mostrar aqui, fica melhor. Tá vendo que ele tem um sinal negativo aqui, não tem? Ó? Porque tem que ser um polinômio para uma função de amortização para que a curva, para que essa forma analítica descreva esse comportamento que está aqui. Ó. Uhum.
Correto, Lúcio? Sim. Se por acaso aqui se esse coeficiente for negativo, então, com o negativo daqui, ele estoura. Então, a curva, ao invés de fazer esse comportamento aqui, ela faria isso aqui, ó. Subiria. Então, Lúcio, para a gente garantir que ele seja positivo, o C1 seja positivo, a gente pede que na hora que ele faz o ajuste, ele entra aqui como positivo, tá vendo? Esse aqui é valor absoluto, é um comando do Fortran que significa absoluto. Então, se o P1 ajustado ele for negativo, a gente pede para que quando ele entra na forma analítica, ele entre de forma positiva e vê se o ajuste fica bom ou ruim com ele positivo. Tá bom? Especificamente o C1, né? Porque ele é um número maior em relação aos outros, né? Na realidade, nem sempre isso acontece, mas em boa parte ele dá uma boa contribuição no ajuste. Tá. Lúcio. Geralmente ele dá uma boa contribuição. Exato, porque ele é o primeiro grau ali. E aí, olha, ele entra aqui, tá vendo? Olha, no eta, no zeta, perdão, o eta mesmo que a gente chamou de exponencial, né? Olha, exponencial de menos C1 de ρ, que é o x, que é o R menos o R de equilíbrio. Então, olha, se o C1 que entra aqui, ele vai ser sempre positivo, ó. E aí eu vou ter sempre essa forma analítica como ela está aqui, ó, porque aqui vai ficar sempre positivo C1, com menos tendo a expressão da forma analítica. Então, a curva vai passar por aqui, ó, e não por aqui. Bacana? Entendi. Ficou claro mesmo, Lúcio? Sim. Tá. E aí, agora é o seguinte, eu vou fazer a mesma brincadeira aqui, eu vou salvar o programa. E agora, como eu alterei o programa, eu tenho que compilar ele de novo. Então, eu vou tirar esse RA.out para vocês verem que a gente vai compilar ele de novo, ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, sim, vou fazer uma outra brincadeira para não confundir. Eu vou vir aqui no programa e alterar o nome da rotina do arquivo que ele vai criar. Então, esse arquivo aqui que ele vai criar, onde ele joga os coeficientes, que é o final, eu vou pôr o final RID5, só para dizer que agora os coeficientes que estão aqui vai ser os coeficientes de grau 5. Tudo bem? Tá bom? Para não confundir com o outro ajuste que a gente fez. Então, vamos lá. Eu vou dar o Gfortran aqui, para compilar. Está aqui. Vou pegar ele que está aqui, ó, de grau 5. Vamos lá. Compilamos. Então, incluiu A.out. E aí, vamos lá. Vamos rodar ele de novo. A.out, barra A.out, está aí. Aí ele vem, quanto que é o R de equilíbrio? É aquele R que a gente tem, 0,74, 17, 99, 144. Está aí. Entre com o número de parâmetros a serem minimizados. Quantos que são os parâmetros agora? Alguém sabe me dizer? 5. 5, ótimo. E entre com o número de distâncias e energia. Continua o mesmo arquivo, correto? Das energias que a gente quer ajustar, que é 57. E entre com o nome do arquivo, que é o mesmo, onde estão essas energias, que é energias.dat, correto? Correto. Correto, né? E agora é o primeiro ajuste que eu vou fazer. Então, eu vou pôr, para ele dar um chute aleatório dos 5 primeiros coeficientes, para depois a gente aprimorar esses coeficientes. Então, o chute inicial é ele que vai dar aí de maneira aleatória, da maneira dele. Tá bom? Combinado? Beleza. E agora a tolerância. Eu vou pegar uma pequena também. Vamos ver. Olha só. O erro, você viu que foi um erro que foi maior, não foi um erro maior? Uma ordem de grandeza maior, não foi? E quando era Rydberg de grau 10, o primeiro desvio quadrático médio deu 8,58 vezes 10 a menos 5 Hartley. Agora está dando 1,28 vezes 10 a menos 4. Então é um erro maior. Correto? E aí, ó, os 5 coeficientes estão aqui agora, ó, em final RI de 5, ó. Então, se a gente olhar aqui, vão ter 6. O último é o R de equilíbrio, ó. Então, aqui o primeiro coeficiente, segundo, terceiro, quarto, quinto, e o sexto a gente pede para escrever o R de equilíbrio para a gente usar esse arquivo para fazer o teste lá no programa teste.f.
testerig.f. Ok? Tá claro, pessoal? Tá sim, professor. Ótimo. Então, agora, olha, eu vou testar. Bom, primeiro eu posso, de novo, melhorar esse ajuste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, copy, assim, ainda tem o par 10 ali. Vamos mudar o par 10 para par 5. Vou fazer outra coisa aqui ainda, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o ajuste 5, read grau 5, e vamos mudar esse arquivo par10.in. Então, se eu pegar aqui o par10.in, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever par 5, tá bom? Quer dizer que tem 5 coeficientes aí dentro. Então, ele vai ler. Então, agora, o que vai acontecer? Para ele ler os coeficientes aqui, ó, para a gente fazer o ajuste agora, lendo o arquivo, ele vai ler agora do par. Vou rodar de novo. Vamos rodar de novo para vocês verem. Então, eu vou ter que compilar, porque eu alterei o programa. Então, vou ver aqui se eu tenho aqui de novo. Vou compilar ele, está compilado. Vou rodá-lo, A.alt, está aí. O R de equilíbrio é 0.74, 1799, 144, está aí. Número de parâmetros, 5, está aí. O número de distâncias, 57. Ou número de energias, também pode ser dito assim. E ele vai ler de energias.dat, ou então as energias ab início. Vou pedir, então, para ele ajustar, começar de novo, né? Então, vai ser do aleatório. Então, ele que vai dar o chute inicial dos coeficientes. Está aí. E com a tolerância de E a menos 9. Pronto. Então, o primeiro erro, o DQM deu 1.28 vezes 10 a menos 4 Hartley. Aí, se eu olhar aqui agora em final read, estão aí os 5 coeficientes mais o R de equilíbrio. Então, está aí os 5 primeiros coeficientes, 1, 2, 3, 4, 5, ele ajustou, e o 0.74 é a própria energia de equilíbrio, R de equilíbrio. E agora, eu vou aqui agora, ó, eu vou aqui no par, vou criar o arquivo, vou copiar o arquivo. Eu já posso até fazer direto, vou pegar aqui o final 5, está aqui, e vou criar o arquivo, então, olha, par5.in. Vou lá no arquivo par5.in e deleto o R de equilíbrio dele, ó. Pronto. Salvei. E agora eu vou fazer o ajuste novo e vou pedir para ele ler do arquivo par5.in. Então, professor. Oi. Só uma dúvida. Por que você sempre deleta o R de equilíbrio no arquivo do par? Ah, tá. Par5.1. Ok. Perfeito. É porque é o seguinte, quando eu peço para... Deixa eu mostrar aqui no programa, tá bom? Ótima pergunta. Quando eu peço para ele escrever aqui... Opa, para cima. Vamos lá para cima. Foi a Ana, não foi a Ana que perguntou? Foi a Ana, né? Sim. Então, Ana, aqui, ó, eu peço para... deixa eu pegar o 5. Vamos pegar o 5, que a gente está vendo o 5 agora. Vou pegar aqui o 5. Está aqui. Então, aqui no arquivo do programa principal, na parte do programa principal, eu peço para ele escrever todos os coeficientes que ele ajustou aqui no arquivo final 5, tá vendo? Uhum. Só que, além disso, eu peço para ele escrever, ó, que é na mesma unidade, ó, 4 com a formatação 40. 4 na formatação 40. Eu peço para ele escrever o R de equilíbrio também. Sim. E por que eu peço isso? Para ele escrever o R de equilíbrio. Porque quando eu vou testar o ajuste aqui em teste read, daqui a pouco eu vou criar o 5 também, eu preciso do R de equilíbrio aqui dentro. Aí, para não ter que ficar toda hora digitando o R de equilíbrio, eu peço para ele já ler e já jogar aqui dentro, na hora que ele roda esse programa.
Só que na hora que eu vou fazer o ajuste, eu preciso ler 5 coeficientes, não preciso ler o R de equilíbrio. Ah, beleza. Mas Não. como o arquivo PA é uma cópia do arquivo teste, aí você acaba deletando. Isso, aí eu tiro para Entendi. ficar só os 5 coeficientes ali. Mas Beleza. você sabe de uma coisa? A gente pode até fazer uma brincadeira aqui. A gente pode fazer um teste. É o seguinte, às vezes ele vai só ler 5. Pode ser que ele lê só os 5 e dá certo também. Quer ver? Ó? E a gente não precisa ficar deletando. Par5.in. Então tem 5. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, 0,74, aquele valor que estava antes, tá bom? 17,99144. Tá legal? Que é o R de equilíbrio. Vou fazer o ajuste e ver se ele... Eu acho que vai dar certo também, não precisa, porque eu acho que está formatado para ler só os 5. Então, mesmo que tenha mais de 5, ele não vai ler. Vamos ver se isso é verdade, tá bom? E a gente vai fazer isso fazendo o ajuste agora. Gfortran. Deixa eu compilar ele aqui de novo. A gente alterou. Pronto. Então, agora eu vou A.alt. Aí, tá ok. O R de equilíbrio tem aquele número 074, 17,99144, tá aí. Entre com os parâmetros a serem otimizados ou minimizados, são 5, correto ou não? Isso. Ok. Entre com o número de distância, sempre aquele valor, 57. E agora eu entro com o nome do arquivo onde estão as energias. Então, é energias.dat. Ok? E agora, olha, eu vou pedir para ele ler do arquivo par5.in. Tá legal? Ok. E o erro vai ter que dar menor. A gente espera que vai dar menor. Se não der menor, porque ele chegou no limite dele. Ops, alguma coisa eu... Ah, aí, ó. É o arquivo 46, alguma coisa das energias. Será que eu digitei errado o nome de energias? Deixa eu ver lá. Eu acho que eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui. Aqui, ó. Tá vendo que ele criou um arquivo estranho? Sim. Pode ser que na hora que eu fui salvar alguma coisa, ele criou esse arquivo, e aí ao invés dele ler esse arquivo aqui, ele está lendo esse arquivo aqui. Ó. Só que para apagar esse arquivo aí, quando tem esses negócios de interrogação, vírgula, tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mover esse arquivo que está aqui, e vou mover ele para com outro nome, para eu apagar com segurança esse que está ali. Então, energias, eu vou pôr aqui 57, tá? Só para dizer que são 57 energias. Tudo bem? Ok. Aí, sim, mas mesmo assim ainda não vai dar, porque o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um comando assim, ó, rm, energias, e depois vou ter que pôr o asterisco para substituir tudo isso que está aqui para ele entender e depois pôr ponto .dat, senão eu não vou conseguir eliminar esse arquivo. Então, para não eliminar, e desse jeito ele vai eliminar esse arquivo aqui também, ó. Então, para não fazer isso, eu vou fazer o seguinte, vou mover isso aqui para uma coisa mais simples. Vamos fazer assim, ó. Eu vou pôr só Einer. Nem Einer. Eu vou pôr... Deixa um nome aí diferente. O que você... Dados. Pronto. Só para eu ter segurança na hora de eliminar esse arquivo que está ali, ó. Então, agora eu posso remover com segurança esse arquivo que está aqui, ó. Energias. Eu ponho um asterisco para substituir tudo que está aqui agora depois dele, ó. Ponto .dat. Pronto. Agora ele elimina. E aí eu tenho segurança que o arquivo meu está aí, os dados, ó. Agora eu vou voltar ao que era antes. Então, vou move esse cara que está aqui. Eu vou chamar ele de novo de energias.dat. Tá bom? Agora eu posso rodar com segurança que vai dar certo. A.alt.
Então, agora é 0,74, está aqui, 1717,99,144, está aí. Entre com o número de parâmetros a serem otimizados. Então, agora é 5. O número de distâncias é 57, está aí. O arquivo é energias.dat, também está aí. E agora eu vou pedir para ele ler do arquivo par5.in. Está aí, com a tolerância de 1 a menos 9. Olha só. Ele chegou no número 1,28 vezes 10 menos 4. Ele chegou no melhor que ele poderia. Tá certo? Deu o mesmo erro. Então, ele já chegou no limite dele. Então, o arquivo que a gente tem final é esse aqui, ó. Eu vou até pegar ele aqui para mostrar para vocês. Então, seria, então, os 5 coeficientes que aqui estão e mais o R de equilíbrio. E agora eu vou testar esse ajuste. Eu vou vir aqui e vou copiar o teste, que aqui está. Vamos colocar assim o teste, para teste 5. Só para mostrar que agora nós estamos testando o ajuste feito com Rydberg de grau 5. Então, eu venho aqui agora e altero ele. Ó. Eu venho aqui no teste 5. Está aqui. E aqui vai acontecer o seguinte, ó. Ele vai ter que ler agora não a RID 10, mas RID 5. Ponto R5. Ele vai ler as energias. Eu vou dar outro nome aqui. Eu vou pôr aqui está 5152. Vocês querem colocar um nome diferente? Para não confundir com o grau 10. Eu vou pôr saída... Vamos pôr assim, saída 5. Vou pôr aqui, saída 5. E saída 5,5. Pronto. Pronto, para ficar diferente daquele que está lá. E aqui agora, quantos coeficientes que ele tem que ler? Vamos ver se vocês pegaram lá. Quantos coeficientes a gente tem no final 5 agora? Seriam os 5 coeficientes e mais o R de equilíbrio, não é? Correto ou não? Então, aqui agora vai até quanto? Até 6. E aqui você vai ter que eliminar o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. E o R de equilíbrio vai ser exatamente o 6. O arquivo 6. Então, e aqui agora a forma analítica tem que ser grau 5. Então, eu vou tirar o grau 6, grau 7, grau 8, grau 9 e o grau 10. Claro o que nós fizemos, pessoal? Ficou mais ou menos claro? Sim. Então, eu adaptei aqui o teste. Agora, vamos fazer o teste para ver se o ajuste ficou realmente muito bom. Então, agora Gfortran. E aqui vai ficar teste RID 5.f. Pronto, compilou. Vou rodar ele agora. Ó. Ponto. Criou em cima daquele que tinha .alt, um outro .alt, que é desse programa aqui agora, que a gente acabou de compilar. Então, rodamos, ele vai criar, então, o quê? Os arquivos 5 e o 5.5. Então, se eu olhar agora o arquivo 5, ó, saída 5, o que ele vai estar escrito lá? Vai estar as distâncias internucleares, na primeira coluna, as energias obtidas através do ajuste da forma analítica com esses 5 coeficientes, e mais... Aqui agora, as energias ab início, e aqui as diferenças entre os dois para cada R que foi considerado. Vocês lembram lá, olha, que naquele primeiro caso que a gente fez um Rydberg de grau 10, o menor erro tinha dado da 10 a menos 5, ou 10 a menos 5. Aqui, ó, dá 10 a menos 4, tá vendo? Então, a gente imagina que esse ajuste ele tem uma qualidade inferior.
Então, ele deu um desvio quadrático maior, que foi de 1,28 vezes 10 a menos 4, enquanto que o outro deu exatamente uma ordem de grandeza menor, que foi 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, uma ordem de grandeza menor. Então, vocês já podem ver aqui agora que o grau do polinômio que vocês usam, ele é importante para ter um ajuste de qualidade melhor ou superior. Ficou um pouco claro, pessoal? Entendi. A gente meio que dobrou os coeficientes lá, no caso de 10 para 5. Exatamente. E aí teve uma casa, né? No Ganhamos expoente na qualidade, né, de uma casa. da forma ajustada para as energias ab início. A gente viu que aqui não dá para fazer o XM-Grace, mas na próxima aula já vai dar para eu fazer, porque aí as máquinas lá na física já provavelmente já levantaram, já foram ligadas, porque a energia acabou esse fim de semana lá, e lá tem o XM-Grace, dá para a gente fazer o gráfico dos dois, e vocês vão ver que a qualidade do Rydberg de grau 10, né, os coeficientes que eu obtive dele, vai produzir uma forma analítica que passa melhor do que a forma analítica de Rydberg de grau 5. Tá legal? Tranquilo. Agora que eu percebi uma coisa, pessoal. Eu esqueci do intervalo nosso. Não tinha Matheus, ficou sem intervalo. Exatamente, Amanda, exatamente. Como o Matheus hoje não conseguiu entrar na aula, então a gente esqueceu do lanchinho aí. Mas eu estou vendo aqui o horário, já estão perto de acabar também, né? Faltam 7 minutos, correto? Correto, aí não vale a pena ter recreio. Não vale a pena. Vamos fazer o seguinte, vamos gastar esses 7 minutos, então, revisando aqui, pode ser, pessoal? Pode. Pode. Tá bom? E aí, na próxima aula, a gente não esquece, não. Talvez o Matheus já consiga entrar, e aí a gente já para o intervalo na metade da aula, tá bom? Foi mal, realmente. Hoje foi mal. Eu empolguei aqui com o programa, e aí acabou que eu esqueci completamente do intervalo. Realmente eu esqueci. Mas tudo bem. A gente até começou um pouquinho mais tarde também a aula, esperando o Matheus, que ele não conseguiu. E a gente perdeu ali uns 10 minutos e, de certa maneira, a gente recuperou esses 10 minutos. Tá bom? Combinado? Combinado, professor. Combinado. Então, só uma coisinha aqui agora. Eu vou tentar baixar esses arquivos aqui e vou tentar jogá-los lá na... Ou melhor, vou fazer o seguinte, não vou fazer isso não. Não vou atualizar os arquivos lá no Teams, não. Vou deixar como está e vou pedir para vocês, como exercícios, para vocês fazerem ajustes utilizando o grau 8, nós fizemos grau 5 e grau 10, correto? Sim. Vou pedir para vocês fazerem grau 8, perdão, 6, 8, 6 e 8. Pode ser? Pode. Beleza. Tá, então eu vou deixar como exercício, três exercícios. Vamos escrever aqui. Daqui a pouco eu reviso, só colocar aqui como exercício para vocês. Então, como exercícios, exercício, fazer o ajuste com a forma analítica de Rydberg com os graus. 2 pontos. Então, 6 e 8. Tá bom? 6 e 8. Combinado? Certo. E o 2, fazer o ajuste usando a forma analítica
Forma analítica são os polinômios em coordenadas BO, bom ordem. Lembra da bom ordem? Deixa eu só dar um LS aqui para dizer que eu estou vivo aqui no programa, para não cair. Então, aqui agora, olha, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, substituir a fórmula analítica. Então, é um copy, eu vou pegar aqui o ajuste 5, aí eu vou dar uma dica aqui como vai ficar gravado, então vai ficar assim, ajuste BO, vamos pôr BO maiúsculo, grau 5, ponto F. 5, vamos pôr o 5 e o 4. Então, eu vou vir aqui a VI, ajuste BO 5.F. Opa, tem que ter por VI, né? Que senão ele não vai. Ajuste BO 5.F. Então, foi mal aqui que eu não. Vamos ver se ele criou. Criou, tá certo. Aqui, ó. Pronto. E aí, ó, vocês vão mudar a forma analítica aqui. Cria o arquivo. E aqui vocês vão substituir pelo NBO aqui, ó. Pelo BO de grau 5 aqui. Como é que é a forma analítica de BO grau 5? Se vocês lembrarem, quando é BO de grau, um pouquinho de graus 4 e 5. Então, como é que seria a forma analítica de BO? Seria V de R é igual a um somatório, e I, que vai de 1 até 4, de grau 4, de CI, eta elevado a I, onde o eta é igual a E elevado a menos beta, de R menos R de equilíbrio. Então, se é de grau 4, então vai ficar assim, ó, V de R igual a C1, eta elevado a 1, mais C2, eta elevado a 2, mais C3, eta elevado a 3, mais C4, eta elevado a 4. Então, vocês vão vir aqui agora, vou só fazer iniciar aqui para vocês. Então, aqui, ó, esse aqui já é o eta, né? E aqui seria, vou pôr aqui, deixando como os coeficientes, então, vai ter que ter aqui C1. Vamos fazer o seguinte, isso aqui eu vou chamar de beta. Como se fosse o beta. E aí, ele é o C1, aqui C2, C3, C4, C5. E aqui agora a gente vai ter que arrumar. Então, aqui a forma analítica não tem mais, não é escrita assim mais. E aqui fecha, fica C1, eta elevado a 1, mais C2, eta elevado a 2, C3, eta elevado a 3, C4, eta elevado a 4. Então, aqui agora a gente vai eliminar isso aqui, ó. Ok? Onde o eta é exponencial de C1. Vamos até fazer o seguinte, para ficar melhor, vamos fazer assim, ó. Aqui ficaria C1. Pronto. C1, C2, C3, C4, C5. E o último, que é o C6. C6, eu vou dizer que é igual ao beta. Então, aqui agora, seria beta, ó. Então, ou C6. Então, a gente pode pôr C6 também, não tem problema nenhum. Então, a gente pode pôr assim, ó. Para ficar até melhor, para ficar mais 6, está aqui. Fechou aqui. E aqui a gente põe P6. P6, cadê o 6? Está aqui. C6, está aí, ó. E agora, quem tem que ser positivo é o C6. Então, o valor absoluto está aqui, ó. ABS, senão estoura a forma analítica, ó.
Pronto. E aqui agora a gente deixa esse aqui livre, que ele pode ser negativo. Esse aqui sem problema nenhum agora. Ficou um pouquinho claro, pessoal, como que a gente fez? Ah, e só que aqui no lugar do x é o eta. Então, eta elevado a 1, eta elevado a 2, eta elevado a 3, e eta elevado a 4. Ficou um pouco claro como é que ficou? Olha, então, ó, C1 eta elevado a 1, C2 eta elevado a 2, C3 eta elevado a 3, C4 eta elevado a 4. Então, se vocês olharem aqui, ó, é exatamente como está aqui, ó. Uhum. Tá bom? E uma coisa que vai ser interessante é que a soma dos coeficientes C1 mais C2 mais C3 mais C4 vai ser aproximadamente igual à energia de dissociação. Porque quando você faz R igual a R de equilíbrio, o eta é igual a 1, então o que vai acontecer? O N vai virar 1. Exatamente. Então, V para R igual a R de equilíbrio, essa forma analítica aqui, ó, vai dar exatamente a energia de dissociação, que vai ser igual a isso, que vai dar 1 e 1. Então, vai ser C1 mais C2 mais C3 mais C4. Então, quando a gente somar os coeficientes, vai ter que dar próximo da energia de dissociação, ou seja, vai dar próximo desse valor que está aqui, ó. E aqui agora, nessa forma de ajuste, não precisa nem fornecer a energia de dissociação. Então, a gente vai comentar ele aqui, ó. Que na Rydberg usa, mas aqui não usa. Ficou um pouco claro, pessoal? Uhum. Professor, o beta você está usando o valor de C6 como beta. Isso, que ele vai ajustar também. Certo. E não seria x menos o R de equilíbrio ou pode fazer só vezes x? Então, não. Aqui agora é ótimo. Ainda tem mais coisa. Já entendi o que você quis dizer. É que isso aqui não vai precisar mais aqui agora, Rafa. Não vai precisar, porque aqui eu coloquei no eta, ó. O eta é... Ah, não, tá, entendi. Não, entendi. Entendeu? Eu acho que agora ficou mais claro, sim. Correto? É que o x0L é o valor específico e o x0 é o R de equilíbrio, né? Exato. E outra coisa também, tem mais uma coisinha que tem que melhorar aqui ainda. Mas eu vou deixar para vocês descobrir. Aqui tem que ser C6, ó. Não C6 assim, ó. Porque aqui já está aqui, ó. Sem o parênteses, tá vendo? Entendi, bacana. Ok? E aí faça esse teste também com ele. Então eu vou deixar aqui salvo, melhor dizendo. E pessoal, eu vou ter que sair correndo. 9h55, professor. Eu vou ter que sair correndo porque eu vou ter que começar a abrir tudo de novo o processo para outra turma, tá bom? Vocês não importam de eu sair assim rapidamente, não? Ah, sem problemas. E aí tá gravado. E aí vocês olham como está aqui no programa e adaptam e façam o teste para ver se funciona, tá bom? Tá ok, professor. Tá bom. E aí na aula que vem aí a gente vai fazer ele rodar aqui para o caso aqui, vocês vão ver ele funcionar. E aí depois eu vou pedir para vocês colocarem outras formas analíticas para vocês ficarem cada vez melhor nisso. Tá bom? Tá bom. Então já tem um pouquinho de coisa para vocês divertirem. Seriam esses dois exercícios aqui, tá bom? Combinado? Combinado. Então, e qualquer coisa também que vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando pelo Gmail, pela WhatsApp, tá bom? Beleza. Ok. Pessoal, peço desculpas que sair mesmo agora, tá legal? Um abraço e até quarta-feira. Quarta-feira a gente treina mais e aí eu vejo se eu já a gente termina essa parte
os ajustes, aí eu já vou para a superfície para você. E aí Está travando. deixa eu pedir para desgravar aqui. Só para pedir para desgravar aqui. Está travando. Ah, acho que deu certo agora. Pronto, já terminei.